dia, boa tarde, boa noite para todos. É uma alegria voltar para conversar e trazer, as nossas reflexões conjuntas do astral, porque finalmente, para que serve esse intercâmbio, se não para ampliar, aumentar a nossa compreensão? Hoje a gente vai falar de um tema muito delicado e que nós compreendemos, claro, porque é exatamente com o que a gente lida diariamente, que é a morte. Eu poderia dizer que eu sou uma prova viva, que a morte não existe, mas eu não estou vivo, né? Então, não tem como a gente falar, estou outramente vivo, porque a verdadeira morte não existe. Esse momento de passagem é um momento muito delicado para o ser humano, porque ele deixa saudades. E para os que ficam, a gente tem que ter muita tranquilidade para que essa saudade seja aprimorada, qualificada, positivada, para que vire gratidão. Eu lembro de um momento onde a Telena, ela não tinha ainda desenvolvido tanto a mediunidade dela, então ela não tinha uma compreensão a mesma que ela tem. Isso foi há 13, 14 anos atrás, não sei. 15 anos, sei lá. Que a avó dela morreu e ela era muito próxima da avó e ela começou a chorar e ela foi invadida por uma sensação de gratidão, de alegria, de que sorte que eu tive dela ser a minha avó. E é muito sobre isso que a gente tem que aprender desse momento do desapego, da passagem, da presença física. Porque quanto melhor a gente estiver, menor vai ser a nossa distância e a presença dos nossos entes queridos. Estou falando de laços amorosos verdadeiros, tá? Então, quanto mais aflito eu estou, pior eu faço para as pessoas que desencarnaram. Porque elas ficam culpadas, porque acham que precisariam estar aqui cumprindo coisas, então elas não desapegam, porque elas estão às vezes num lugar muito bom, muito feliz, e não se sentem culpadas de estarem bem, porque elas ainda estão conectadas com a dor. Então, principalmente para as crianças, viu? As crianças que desencarnam, os pais ficam com uma dor muito profunda, muito forte, e as crianças, elas não recuperaram a memória. Não é assim, desencarnei, já lembro de todas as memórias e já fui um adulto, já fui um velho. Não, fica a criança por um bom tempo. Enquanto ela ainda, então, cumpre esse lugar do filho, e a criança, ela sente uma culpa, já aqui encarnada, Ela consegue se responsabilizar pelos problemas dos pais, mesmo que ela não tenha nada a ver com isso. Então, no mundo do desencarnado, elas também vivem isso, então elas ficam muito pesarosas, muito culpadas de estarem bem e ficam presas aos pais, presas à tristeza do pai e absorvem isso. E algumas, inclusive, entram em estados de choque porque elas, diferentes de outras almas, apesar de que existem crianças errantes, existem almas de criança errante, que o povo chama de penada, mas é raro. As pessoas que têm evidência e que veem a gente fazendo o nosso trabalho de almas, percebem que são mais almas adultas, porque a própria inocência da criança já deixa ela com o mentor e a luz para ela encaminhar para a luz. Então ela é encaminhada para os hospitais, muito rapidamente. Então só essas crianças mais com uma personalidade muito forte conseguem encarar, porque não é fácil vir do astral para cá, não. São as passagens que não são através dos transportadores, dos cruzeiros, não são as passagens feitas pela luz, que são as passagens, como eu vou dizer, ilegais. Elas não medo. São lugares escuros, são lugares com entidades de maneiras diferentes, que são as guardiãs desses lugares, que tomam esses lugares. Então, precisa ser uma criança que tenha coragem de enfrentar essa escuridão, Então, mas elas ficam lá no hospital
com dificuldade de desatrelar, inclusive de crescer, porque a gente continua crescendo no mundo espiritual. Você não precisa ficar na forma de criança, mas há muitas ficam para esperar os pais. Então, eles mantêm a forma de criança e pensa, o corpo é a memória. Então, se eu mantenho o meu corpo infantil, eu não aciono minhas memórias de vida adulta da minha vida passada, certo? Então, é muito importante, a gente sabe qual é a dor, né, de perder um filho, que é uma coisa que a gente não imagina, não espera, né? Vamos dizer que seria o natural, o normal, os pais irem antes dos filhos, mas é muito importante que você perceba e entenda a sua responsabilidade como pai, como mãe, mesmo pós a passagem, porque o seu filho estará conectado a você e sofrerá junto com o seu sofrimento. Isso serve também para os nossos entes queridos adultos, que a gente tem que rezar para que eles aproveitem a nova jornada da vida deles. O que a gente tem que dizer é, eu vou dar conta, né? E quanto maior e melhor for essa saudade, mais vezes você vai poder encontrar essas pessoas em projeção astral, certo? Então, não há essa distância que vocês imaginam, vocês são capazes de encontrar elos verdadeiros amorosos, ou elos verdadeiros odiosos, também encontra no astral, né? Que é a lei da atração da intensidade do sentimento, né? Então, se você não está bem e a pessoa não está bem, a gente não permite esse encontro, porque às vezes ele é desastroso, ele é ainda mais apegado, mais difícil, então não faz bem nem para a pessoa que fez a passagem, nem para a pessoa que está aqui. Agora, se vocês estão bem resolvidos, nós podemos proporcionar, seus mentores podem proporcionar esses encontros, certo? Com a pessoa desencarnada. Lembrando mais uma vez que não existe vidas passadas, e sim corpos passados. Por isso falamos sobre passagem, não sobre morte, porque morrer você vai morrer várias vezes, inclusive aqui bem vivo, né? Você vai passar por mortes da sua psique, mortes de sonhos, desilusões, tudo isso são mortes, né? E a gente vai aprendendo a lidar com o desapego para que o amor possa realmente florescer, para que as relações não sejam de dependência, mas sim de simples querer. E isso acontece nesse momento de passagem. O momento de passagem é sobre a gente entender que a vida é um processo de aprendizagem, né? Muitas vezes as pessoas, por que eu nasci? Nasceu para aprender, inclusive por que você nasceu, né? A gente tem que desenvolver o amor, a gente tem que desenvolver a consciência, a gente tem que desenvolver o senso de justiça, a gente tem que desenvolver a nossa potência, a nossa capacidade de construção, de criação. E isso se faz através dos ciclos de vida, morte e vida. Porque para entendermos, né, para a gente construir o que é esse corpo, como é que funciona essas leis de karma? Então, quando eu desencarno, o meu corpo ele tem uma porcentagem energética que fica em planeta Terra, que foi aquilo que o planeta Terra nos doou. Nosso corpo é feito de água, terra, fogo e ar, certo? Quando a gente desencarna, essa parte fica em uma parte da nossa consciência, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, e nosso corpo perispiritual se desprende desse corpo físico. Esse corpo físico, por mais que ele se deteriore, ele guarda energia, seja do pó, seja dos restos ali mortais. Por isso que os cemitérios são um campo santo, é o lugar onde os espíritos conseguem ficar sem criar mecanismos de obsessão. Porque os espíritos errantes, eles, para manter-se aqui, eles precisam obsediar, que a gente chama de obsessão. Eles precisam da sua energia, da energia de outros vivos, para se manter aqui. Uma vez no cemitério, você está usando a sua própria energia, a energia dos seus restos mortais. Por isso que existe muita magia de que as pessoas vão para o cemitério, porque tem uma força muito grande ali, uma força disponível.
E, às vezes, existem algumas culturas que, inclusive, roubam ossos e capturam essas almas em pequenas garrafas imundos para que esse espírito seja um escravo dele. Isso existe. Então, a potência dos nossos ossos, né, para guardar energia é muito forte. E aí, no Campo Santo, a pessoa, então, não precisa. E aí ela fica lá agarrada na tumba, né? E a gente tem que convencer. E quando você reencarna, você recupera essa energia que você deixou em planeta Terra. Por isso que você vai ter tendências, inclusive físicas, das coisas que você passou nas suas outras vidas. Então, existem várias maneiras de suicídio. Algumas maneiras, elas são bem lentas, como o exagero no cigarro, no álcool, nas drogas, essas vicissitudes, esses vícios. E aí você denegriu demais o seu pulmão. E por mais que a gente passe por reformas astrais e reconstitua seu corpo astral, quando você volta para cá, você recupera na qualidade que você deixou. Mas é só uma porção, porque você imagina, era um corpão humano que a energia vai trazer para um corpinho menor. Mas aí você vai ter a tendência de desenvolver aquelas questões mais ou menos na idade. Então é mais fácil para o espírito estar em espírito, uma vez que a gente desce, uma vez que a gente nasce. Aí que eu falo que é a verdadeira morte, porque aí é onde você vai entrar no processo de esquecimento. Quando a gente desencarna, a gente não esquece, né? A gente não esquece, a gente lembra da nossa vida anterior. Não lembra de todas as vidas, porque você tem que ter capacidade mental, consciencial para dar conta das memórias de vidas passadas. Por isso que existe um processo de reintegração de memória cósmica, certo? Então não é... E aí, às vezes, fica complicado da pessoa perceber que, por exemplo, ela escolheu nascer com aquele algoz, ser filha daquela pessoa, né? Que houve um combinado anterior. E que quando ela percebe isso, as compreensões, o ponto de perspectiva, o ponto de vista muda a história. Quando a gente faz uma apometria, ela serve um pouco para tratar essas energias que ficaram em planeta Terra e que a gente não conseguiu tratar nas casas astrais. Então a gente consegue trazer hospitais astrais ou trazer canais e transportadores para enviar parcelas suas, fractais, outras almas, inimigos, porque o inimigo é aquele que está no elo ou do desamor ou do ódio, né? Aquela energia que faz você pensar na pessoa que te volta. Por isso que também nascer é muito bom, porque você também dá uma esquecida nos seus inimigos. Por mais que ali fique algum tipo de registro, é um momento importante para a gente abdicar das raivas passadas. Isso que é lindo dentro da formação amorosa divina, porque dos amores passados a gente não precisa desapegar, a não ser que ele esteja dependente. Como isso funciona? Se você tem um pacto de amor, por exemplo, com alguém, e você nasceu e esse alguém não nasceu, por diversos motivos, seja porque ele perdeu a oportunidade, porque os pais que ele viria fizeram um desvio encarnatório e ele não quis fazer uma nova programação, ou ela não quis fazer uma nova programação, e o elo de amor vai fazer com que você encontre essa pessoa nos seus momentos de desdobrar. E isso vai trazer uma energia de indisponível. E você não vai conseguir ter uma relação verdadeira aqui, porque você está pacto com a sua vida passada. Então a gente precisa entender que esta vida é uma nova chance para viver tudo. E existem casais que já são almas gêmeas e que precisam vir separados exatamente para poder ter um aprendizado de desapego. Então é preciso que você viva a sua vida plenamente. O compromisso com aqueles que já foram é sobre honrar a vida, o legado, a luta, a passagem. Nós não devemos nada, não criar dívidas com desencarnados, do tipo, meu pai me deixou uma fazenda e eu não posso vender.
porque você está prometido com seu pai que nem já está aqui, isso não é bom para ele. Porque o bom para ele é desapegar completamente daquela fazenda. É ele saber que o que acontecer, que tiver que acontecer, aconteceu, porque aquilo fazia parte de uma história passada dele. Uma história que já foi superada. Não as pessoas você vai reencontrar, mas as coisas que você deixa na terra. Então, percebam se vocês não estão se comprometendo com memórias das pessoas que desencarnaram, e isso pode estar impedindo tanto o seu progresso quanto o progresso com a pessoa, certo? Outra maneira de você ficar apegado e o espírito que se foi ficar apegado a você e a sua história é o excesso de pedida de ajuda. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. A gente tem que saber também o que a alma pode ajudar a gente, né? Porque às vezes você está pedindo para ganhar na loteria para o seu pai, tem muita gente que pede para os espíritos vir contar os números, não sei o quê. Você vai envolver seu pai em questões que é melhor não ficar envolvido. Não peça coisas que não seja apoio moral, né, emocional para os desencarnados. Isso deixa eles também angustiados, querendo lançar a mão de coisas que vão contra a lei cósmica. E isso tem preço, certo? Agora, existem os desencarnados que não se lembram. Eles desencarnam no processo de tanta, por exemplo, exatamente, tanta obsessividade aqui, que eles perdem a própria personalidade. E isso é uma das questões das almas que ficam errantes aqui também. Elas perdem a sua memória. E às vezes você desdobra, nem precisa desencarnar, e acha alguém que acha que é o seu inimigo, e aquela pessoa nem é. Mas você já não está no momento lúcido. Então a gente tem que ir dando ferramentas para que essas pessoas estejam lúcidas. Porque lugar de espírito é no mundo espiritual. Eu venho aqui porque é um acordo ancestral de antivida. Não convoquem espíritos a torto que é direito, né? Tem que estar dentro de um quadro, né? Tem que estar dentro de uma egrégora, de alguém que tenha autoridade o suficiente para resolver caso aconteça um BO. Então, quando você pede ajuda para um desencarnado, perceba se você não está reforçando um apego a ele, também um controle, uma dependência em diversas coisas. Peça companhia, peça amor, peça força, porque às vezes ele vai poder até conversar com o seu mentor, né, conversar com alguém que possa realmente te dar aquilo. Mas muitos pais, muitos avós, eles vêm, né, para dar força, para dar energia, dar sensação de que a vida continua, que eu não fui embora, eu não parti, você não está. A morte não é a separação. Claro que a saudade, a falta da presença da pessoa, ela mobiliza, mas aquela pessoa não desapareceu, ela está te esperando, certo? Talvez um avô que perdeu um filho, né, foi embora um netinho muito grande, talvez ele é pequeno, talvez ele não vá ver o seu neto desencarnar, né? Mas na maioria das vezes você encontra todas as pessoas que você tem um elo verdadeiro amoroso. Então, para lidar com o desencarne, é sobretudo lidar com a aceitação. É um dos primeiros processos sobre a gente entender as nossas revoltas, as nossas não aceitações, de como a vida é, dos processos cíclicos da vida, morte, vida, certo? Então, quero que vocês encarem realmente como a subida de um plano e que vocês tenham a capacidade todas as noites de subir lá. Mas vocês precisam ter qualidade energética para isso e o seu ente querido também. Então, a oração é sempre o melhor caminho, certo? E caso você sinta a presença pegada de um desencarnado, você busque uma casa espírita, até evangélica também funciona. É uma casa de umbanda, de candomblé, alguém que saiba lidar com almas, para que ela seja acolhida, para que ela seja encaminhada, para que ela possa voltar à sua presença num momento melhor,
porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas ela, para estar aqui, precisa da sua energia, então ela está sugando a sua energia. Mas como ela não conhece os processos, ela não entende que ela está já entrando num processo de obsessão. Ela não percebe, né? E o nosso apego, às vezes você sabe que, por exemplo, é um irmão seu, mas que se sente culpado. Ele está ali com raiva de você, mas você permite, né? Por quê? Porque é seu irmão. Lugar de almas é mundo espiritual. A gente vem para cá dentro de um quadro, porque o intercâmbio interdimensional é importante. O processo, por que eu posso falar aqui diante das câmeras? Porque além, né, do que a gente chamava de ocultismo, ela afetou. Nós não precisamos mais, como planeta Terra, do ocultismo. A gente pode se revelar, né? Por teus que acreditam, por teus que não acreditam. Mas, sobretudo, meus amores, se deem o benefício da dúvida. Permitam, você não precisa acreditar, você precisa só duvidar, né? Permita também testar. Às vezes a pessoa fala assim, banho não funciona. Você está falando que não funciona, nem testou. Testa. Isso que é verdadeira ciência, isso que é empirismo. É você não tirar conclusões sem antes experimentar. Certo? Então, não tire conclusões sobre a pós-mortem, porque uma outra coisa, alguns encontros nós temos que coordenar. Por quê? Porque seu pai é muito ligado a você, muito amoroso, mas ele tem uma história espiritual muito diferente da sua e ele vai ser atraído para uma cidade espiritual diferente da sua. E vocês vão se visitar. Agora, outros não, outros têm a mesma história, vão ficar na mesma cidade astral. Mas são centenas de milhares de cidade astral, certo? Então, existe todo um acordo, uma logística para que essas almas se encontrem, certo? E existe também a atração natural, que é feita através de sentimentos intensos. Mas vocês como humanidade, e aí talvez dessa vez eu não me inclua, porque uma das questões de eu não ser mais uma alma encarnável, né, é parte dessa superação. A gente tem uma tendência, vocês têm uma tendência de agravar o que é ruim, de ter mais intensidade nos sentimentos negativos do que nos sentimentos positivos, porque às vezes a intensidade do sentimento positivo dá um medo. Ai, tá tão bom que eu tô até com medo, né? Então, é muito importante que vocês entendam que a intensidade, ela precisa ser observada. Ela precisa ser observada, certo? Então, se o sentimento de dor está muito intenso, é preciso chamar, orar, se acalmar e não tomar decisões nem decretar nada. Porque às vezes, no momento de desespero, vocês decretam coisas para si mesmos e para os desencarnados que vão criando esses pactos, que vão criando esses padrões, que vão criando essas crenças, que vão criando esses processos. Então vamos passar por momentos e estamos passando, não sei se vocês já estão atentos a isso, de muito desencarne. A parte do Apocalipse, da revelação, passa por essa última prova, que é se entender como espírito e desencarnar. Então, estamos vendo isso em nossa volta, como acho que há pouco tempo atrás não tínhamos tanto essa presença. Então, quando a gente tem mortes coletivas, sejam em coisas naturais, desastres naturais, desastres de transporte, guerras, né? Nós, como cidades astrais, temos que nos organizar muito bem, porque aí é uma leva muito grande que chega ao mesmo tempo, certo? E a gente organiza os nossos trabalhadores para receber essas pessoas, para elas terem simplesmente... Algumas pessoas sentem uma grande libertação ao desencarnarem, e essas vão rapidinho. A gente é como se, de alguma maneira, ela guardou isso na memória dela, que dá uma sensação de retorno à pátria, a sensação de retorno. Outros não, ficam querendo encarnar o mais rápido possível, porque acham que a vida é só aqui.
Então, que aí eles não estariam vivendo e querem vir rapidamente para cá, né? E o apego das pessoas que ainda estão aqui aceleram esse processo e trazem muita ansiedade para os desencarnados. Então, o processo de desapego, da qualificação para uma saudade positiva, passa pelo processo de honrar a existência desse ser na sua vida. Passa pela certeza de que vocês vão encontrá-los novamente, porque se o elo de amor é verdadeiro, não há como se perder, certo? Passa também pelo próprio aprendizado da ausência. O que essa ausência tem a me ensinar? Sobre a mim mesmo, sobre a minha autonomia, sobre a minha força. O ciclo da vida na Terra é vida, morte e vida. Então a morte, ela é assim como o nascimento, extremamente natural. Para que brigar com algo tão natural? E para que artificializar algo natural? Como que a gente artificializa algo natural? Buscando a morte ou causando a morte de alguém. Então, não queiram acelerar um segredo, um mistério que é da sua própria alma mais divinizada. Não queira matar e morrer por nada. Né? E quando há esse sentimento dentro de você de morte, pergunte o que está precisando morrer. Com certeza não é você. É algo dentro de você, é algo na sua vida que precisa acabar, não é você. Eu já falei isso aqui uma vez, o autoextermínio não liberta ninguém, aprisiona ainda mais. Principalmente em momentos conturbados com esses de mortes coletivas, aqui em cima também não está assim tão tranquilinho. Porque se você vai de uma maneira conturbada para o mundo espiritual, você não consegue estar em casas astrais tranquilas. Você vai para lá onde o seu corpo dá conta, seu corpo astral dá conta de estar. Certo? Então, um lugar muito eterizado, eu não dou conta. Então, você entende que não é uma questão de juízes, é uma questão de eu dar conta da felicidade. A gente tem que dar conta de ser feliz, a gente tem que dar conta de estar bem, a gente tem que dar conta de ter paz. São essas as capacidades, esse é o desenvolvimento dos órgãos sutis. É dar conta do bom, do melhor para nós. Tem muita gente com muito medo de ser feliz, né? Mas felicidade é um direito divino, é um direito seu, divino. Se a sua satisfação, porque felicidade é diferente de satisfação, e eu quero que vocês comecem a desenvolver esse paladar e ter esse estudo, se a sua satisfação está na dor de alguém, isso aí realmente não é uma felicidade de direito divino. Isso é algum adoecimento seu. Agora, a felicidade ela é algo que realmente contagia. Aquela pessoa que não quer te ver feliz é porque ela tem muito medo da felicidade. Para ela mesma. Então, ter a proximidade da felicidade é assustador para ela. E o que a gente tem que fazer nesse momento? Beijinho no ombro. Cada um vai roer o osso que quiser. Se quiser roer no osso, eu vou ficar aqui no meu banquete divino, né? Muitas vezes as almas caem porque querem se balizar nas partes inferiores, os sentimentos inferiores. Então é fato que dói a saudade, mas é fato que ela vai piorar se ela estiver apegada. Então o que eu tenho que fazer? É um movimento de cura, um movimento de fortaleza interior, de fé, de assertividade, né, dentro da minha orientação. Então é fazer o melhor dessa existência, porque quanto mais treinado eu sou para o melhor, melhor vai ser. Até para ser feliz a gente precisa de treinamento.